amiga, se você esquecer algum verbo quando você estiver falando inglês, é só falar o verbo get que funciona. Ele substitui quase todos os verbos da língua. Mentira! Não caia nessa ladainha. O verbo get possui sim inúmeros significados, como por exemplo, to get in or to get into possui mais ou menos 20 significados, mas não é por isso que você irá usá-lo a todo momento. Tente entender o verbo get da seguinte forma: ele é como se fosse sinônimo de alguns verbos básicos, alguns verbos que nós usamos no dia a dia. O restante tem a ver com expressões. E no vídeo de hoje eu irei falar sobre esses 10 sinônimos de verbos e falarei sobre 15 expressões que eu acho muito importante que você saiba. Então, no more talking, let's get started. Significado número 1, entrar. Simplesmente para entrar em alguma casa ou para entrar no seu carro, você tem de falar to get in. I need to get in my house to get something that I forgot. Esse primeiro get tem o significado de entrar e esse segundo get tem o significado de pegar. Eu irei falar sobre ele já já. Porém, quando você entra no ônibus, no avião, no trem, no metrô, você não fala mais to get in e você fala to get on. Então, you get in places, you get in cars, and you get on the bus, you get on the train, on the subway, and you get on the airplane. Simplesmente pelo fato de você ficar em pé, você fica on the bus e você fica in the car. E para falar sair, quando você usa to get in, você tem de dizer to get out. E quando você usa to get on, você usa to get off. Significado número 2. To get something out of your mind or to get something out of your head. Que não é mais sair de algum lugar, e sim parar de pensar em algo. Quando você diz I can't get this song out of my head or I can't get the situation out of my mind, significa que você não consegue parar de pensar nesta coisa. To get out também pode significar tirar, retirar. Por exemplo, me tire daqui, get me out of here. Significado número 3, to get to, que substitui o verbo arrive, o verbo chegar. What time do you get to work every day? I always get to work around 7:30 or 8 in the morning. E mais um significado para to get to, mas nesse caso ele precisa estar separado de sua preposição, é quando você convence, pede ou persuade uma pessoa a fazer algo que você quer. Então, when you get somebody to do something, é porque você está pedindo ou ordenando alguém para fazer algo para você. Significado número 4, que vem para substituir o verbo receber. Did you get my message? Did you get my email I sent you yesterday? Significado número 5, que é quando ele pode substituir o verbo buy, o verbo comprar. What a beautiful shirt you're wearing. Where did you get it? Oh, I need to get some food for my house. I just got those pair of jeans. How do you like them? Significado número 6 tem o sentido de chamar alguém. Por exemplo, você liga na casa de alguém e não é essa pessoa que atende. Você quer falar com a Débora e o Renato atende. Aí você vai dizer, Hi Renato, can you get Débora for me, please? É muito comum no início do atendimento de um restaurante, por exemplo, a pessoa chegar em você e dizer, Hi, can I get you something to drink to start off? Nesse sentido de ir buscar e trazer de volta, assim como no sentido de chamar alguém e trazer esta pessoa. Então, esse get tem o sentido de chamar ou de buscar algo e trazer. Algo ou alguém, no caso. Significado número 7. Encontrar. Is it easy or difficult to get a job in your country? Significado número 8, que é o uso do get mais um adjetivo para expressar transformações. E neste caso dá um pouquinho de trabalho para nós, porque neste caso nós usamos o verbo ficar, que no inglês é stay.
mas não usamos o verbo stay em inglês para isso, e sim o verbo get. Por exemplo, quando você fica com fome ou fica com frio, when you get hungry or you get tired, ou escurece, está de dia e de repente escurece, it's getting dark, let's go home. Ou I am getting hungry, I need to eat something. E algumas expressões que acompanham isso também é to get dressed, que é vestir-se, to get lost, que é perder-se, e to get married, que é casar-se. Significado número 9. Você também usa o get para substituir o verbo entender. Did you get it? Significado número 10. Acertar. No sentido de acertar questões em prova ou acertar o significado de algo. Por exemplo, oh, I just had a test and out of 10 questions I got 8 questions right. E é isso aí para os significados básicos do get. I hope you get it and I hope you get it right. E a primeira expressão que eu escolhi foi to get together, que pode ser usado como verbo. Oh, we need to get together sometime. I haven't seen you in a long time. E também get together, usado com um hífen, pode ter uma função aí de um substantivo, como um encontro. We're gonna have a get together in my house. Would you like to come? What time are you going to get there? Expressão número 2, to get away with, que é como se fosse se safar, sair de uma situação ilesa sem que ninguém tenha percebido algo que você tenha feito errado. She's been deceiving her mom all this time. We can't let her get away with it this time. Expressão número 3, to get over something or someone, que significa superar. Just get over him. He does not deserve. Expressão número 4, to get down to business, que é começar um trabalho. We have to stop talking and get down to business because we don't have much time. Expressão número 5, to get off someone's back, que significa parar de reclamar ou parar de encher o saco. I told you to get off my back because I already have a lot of work to do. Expressão número 6, to get in. Lembra que eu falei que to get in tinha mais ou menos 20 significados? Um deles é encontrar tempo para algo. Even though I was really busy, I got in 5 minutes to talk to you, because it was very important for us. Expressão número 7, que assim como to get in, possui muitos significados, é to get into, que é quando você começa a gostar bastante de algo. I recently got really into capoeira. It's really nice. Expressão número 8, to get yourself together. Quando a sua vida está uma bagunça, você está uma bagunça, você está confuso, você precisa se organizar. You need to get yourself together. E to get yourself together pode significar outras coisas também. Então faça suas pesquisas. Porque na verdade muitas dessas expressões aqui possuem mais de um significado. Expressão número 9, to get something out, que é uma expressão que pode significar várias coisas e dentre elas desabafar. Just tell me what happened. Get it out. It will make you feel better. Pode significar também vazar, no sentido de vazar uma notícia. Our secret got out somehow. I don't know what we're gonna do now. Expressão número 10, to get to the bottom of something, que pode significar, entre muitas coisas, encontrar a verdade ou a verdadeira razão para algo. We are determined to get to the bottom of the situation. Expressão número 11, to get to know. É quando você começa a conhecer algo que você ainda não conhece. Ah, eu estou conhecendo aquela pessoa. I am getting to know him. He seems really nice. Expressão número 12, to get along, que significa se dar bem. Do you get along with your parents? Do you get along with your friends at school? How about your teachers? Do you get along with them? To get rid of, que significa se livrar de algo que está te incomodando. Por exemplo, I need to get rid of all that trash. Expressão número 14, to get on someone's nerve, que significa irritar, annoy somebody. You're getting on my nerves by talking about that all the time. Stop talking. Expressão número 15, bastante importante, mas um pouquinho mais fácil, que é to get up.
que significa levantar-se, para quando você se levanta da cama pela manhã ou simplesmente para se levantar da cadeira. What time do you get up every morning? Get up that chair, let's go do something. Ou também para baixar, to get down, and get down. E essas foram as dicas de hoje, eu espero muito que você tenha gostado. Como eu disse no início do vídeo, o get significa sim inúmeras coisas, mas não significa que você pode usá-lo para tudo. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha agregado valor a você. Não se esqueça de dar um like no vídeo, compartilhá-lo com alguém que você sabe que está tendo grandes dificuldades aí com o verbo get. Thank you so much for watching. God bless and take care. I will see you on my next video. E não deixe de me seguir lá no Instagram, @teacher_Grazi. I will see you soon.